Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Francisca e hoje nós vamos falar sobre fatores de textualidade. Fatores de textualidade é o conjunto de particularidades que possibilitam o leitor a conhecer um texto. Os fatores de textualidade são os seguintes: coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade e relevância. O texto apresenta aspectos estruturais, pragmáticos, ideológicos e também valores morais e culturais, analisados pela discursividade. A palavra socorro, fora de contexto comunicativo, representa uma palavra da língua portuguesa, sem muita importância, digamos assim. No entanto, se pensarmos na situação a qual alguém pede ajuda, a palavra ganha uma conotação diferente. Observe no exemplo. Socorro, neste contexto, deixou de ser palavra e passou a ser texto. Quando pensamos em texto, o fazemos como um todo, não apenas nos referimos ao contexto material, pragmáticos, ou seja, extratextuais. Neste exemplo, ainda com a frase, com o texto socorro, nós podemos ver uma situação em que realmente a pessoa precisa de socorro. Logo, quando alguém grita socorro, um contexto de imagem, de imaginação vem à nossa mente, ligando essas imagens à frase que foi dita, socorro, ou até mesmo uma outra frase, uma outra oração. A coerência garante a clareza do texto com foco no aspecto semântico, ou seja, é quando há lógica, há equilíbrio de ideias apresentadas. A coerência argumentativa. Você pode observar aqui um texto super coerente, muito bem elaborado, onde a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. E aqui eu trouxe um outro texto, para com incoerente, desta vez, tirado do Twitter, onde diz: as lâmpadas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada, e, depois dela, os outros, a lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomineiro. Não acredite em nenhum deles, lembre-se dos imortais, cuidado com o senescal perfumado. Note que aqui neste texto ele está tão incoerente que ele muda de conteúdo, de tema a todo momento. Não tem como identificar o que a pessoa que está por trás deste texto quis realmente dizer, pois está totalmente incoerente. E a coesão, ela é responsável pela boa relação das palavras dentro do texto. É bom lembrarmos que coesão e coerência andam juntas. Existem dois tipos de coesão: a coesão referencial e a coesão sequencial. Vamos ver aqui a referencial. A referencial é um dos aspectos fundamentais da coesão textual, que se refere à forma como as palavras e expressões são utilizadas para estabelecer a ligação entre diferentes partes de um texto. Eu diria que, em outras palavras, a coesão referencial é a forma como as palavras e expressões são utilizadas para evitar repetição desnecessária de termos e manter a clareza e a precisão do texto. Existem várias formas de estabelecer a coesão referencial em um texto. Uma delas é o uso de pronomes que substituem o substantivo para evitar repetição. Outra forma é o uso de expressões sinonímicas ou de hiperônimos que se referem a um termo mais amplo ou geral do que o termo específico utilizado anteriormente. É importante lembrar que a coesão referencial é essencial para a compreensão do texto, pois ela permite que o leitor entenda claramente a relação entre as diferentes partes do texto. Além disso, a coesão referencial também contribui para a fluidez do texto e para a construção de uma narrativa coesa e consistente. Observe agora exemplos de coesão referencial. Ana comprou um carro novo. Ele é vermelho e tem um motor potente. A palavra ele se refere ao carro. É um pronome, pois,
e ele é mencionado anteriormente. Segundo exemplo, a cidade de São Paulo é conhecida pelo trânsito intenso. Isso tem impacto na qualidade de vida dos seus habitantes. A palavra isso se refere ao trânsito intenso mencionado anteriormente. E aqui, coesão sequencial. Coesão sequencial é um dos tipos de coesão textual que se refere à conexão lógica entre frases e parágrafos de um texto. É a forma como as ideias se relacionam dentro de um texto, criando um sentido de continuidade e coerência. Existem várias formas de estabelecer a coesão sequencial em um texto. Uma delas é por meio do uso de conectivos, como conjunções, advérbios e preposições. Essas palavras funcionam como pontes entre as ideias, indicando a relação de causa e efeito, tempo, contraste, adição, entre outras. Outra forma de estabelecer a coesão sequencial é por meio da repetição de palavras ou expressões-chave ao longo do texto. Isso ajuda a reforçar a mensagem principal e a manter a atenção do leitor. Por fim, a organização das ideias em tópicos e subtópicos também é uma forma de estabelecer a coesão sequencial em um texto. Isso ajuda o leitor a seguir o raciocínio do autor e a compreender melhor as informações apresentadas. Um exemplo de coesão sequencial pode ser visto no seguinte trecho de texto, onde diz: o aquecimento global é um problema grave que afeta todo o planeta. Em primeiro lugar, as temperaturas estão aumentando em ritmo acelerado. Além disso, os eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes, causando prejuízos materiais e humanos. Por outro lado, ainda há quem duvide da existência desse problema e se recuse a tomar medidas para combatê-lo. Nesse exemplo, as palavras em primeiro lugar e, além disso, estabelecem uma relação de sequência e adição entre as ideias apresentadas, enquanto a expressão por outro lado introduz uma ideia contrária à anterior. Fatores pragmáticos da textualidade, começando por intencionalidade. A intencionalidade refere-se à intenção de quem escreve o texto, não esquecendo que determinado texto precisa ser coeso e coerente. Agora falando sobre a aceitabilidade, está direcionada ao interlocutor, ou seja, ao ouvinte, a quem vai ler o texto, pois indica a expectativa do receptor em compreender a mensagem do texto. E agora a informatividade. A própria palavra já diz, se você prestar bem atenção, todas estas palavras, estes nomes, trazem informações acerca de tais. Então, aqui considera-se as informações prévias e novas contidas no texto, para que o texto tenha uma boa aceitação. É importante balancear os dois tipos de informações, para evitar, assim, um fator chamado de redundância ou até mesmo tornar o texto incompreensível. E para terminar, vamos falar da relevância, que é a mesma coisa de intextualidade. Quando você ouvir falar em relevância, você lembra da intertextualidade, que é a mesma coisa. Então, nada mais é do que a relação entre textos. Um texto estabelece vínculos com outros por meio de citações diretas ou indiretas. Pode retomar uma narrativa, um fato, uma imagem ou gráfico, uma ideia, seja para afirmá-los ou refutá-los. A nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça de curtir, de comentar, de dizer qual a próxima aula que você quer ver por aqui.